Bom dia, irmãos. Eu não sei se todos me escutam bem. Faltam alguns minutinhos para. Vamos começar então. São 7h30 passado e eu queria dizer que é um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês, né? Mais uma noite. Então vamos começar nossa pequena devocional. Eu tenho acompanhado as devocionais nas minhas devocionais da manhã. Eu sempre estou trazendo as pregações dos irmãos, dos pastores, irmãos que estão deixando também sua mensagem. Está sendo de bênção para a minha vida. E eu queria então, antes de ler um texto, orar com os irmãos, ok? Vamos orar então. Deus querido, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo que podemos ter aqui em comunhão com a Igreja Batista Maranata. Que o Senhor abençoe a cada um que está participando dessa live e a cada um daqueles que posteriormente cheguem a ouvir a Tua palavra, que nós todos sejamos abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queria ler um texto, está no livro de Josué, capítulo 1, começando do verso 1. É um texto conhecido. Eu fico com medo às vezes de repetir aqui um texto que algum irmão já tenha pregado, né? Eu tenho acompanhado aqui, mas de repente atropela. Eu tentei mexer um pouquinho a planilha, me confundi um pouco. Velhinho mexendo em tecnologia é um problema, né? Mas eu queria ler o capítulo 1 de Josué até o verso 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-la tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Boa noite aos irmãos que estão chegando agora. Esse texto me chama bastante a atenção por 3 vezes, no versos 6, 7 e 9, Deus falando com Josué disse: Sê forte e corajoso. Ser forte e corajoso. 3 vezes. Numa conversa aqui no começo do livro de Deus com Josué. Irmãos, esses dias eu resolvi dar uma saída com a Lília, minha esposa, né? Ela já estava aqui dentro de casa há 45 dias sem sair de casa, né? Por causa dessa enfermidade que tem assolado o mundo. E ela deve ter alguns cuidados especiais por causa da sua saúde. Eu também tenho lá minhas coisas, né? Já tenho uma certa idade também. Mas nós, num dia muito bonito, a cidade aqui é bastante deserta, né? Principalmente agora com esse confinamento.
E nós então, eu falei, vamos entrar no carro, dar uma volta no quarteirão, para sair de casa um pouco. A gente sai, dá uma volta de carro e entra com total segurança, máscara, álcool gel e tudo que tem direito, para sairmos um pouco de casa. Eu tenho saído um pouco mais que ela praticamente não saiu esses dias, né? Praticamente não, efetivamente não saiu. Mas foi interessante que quando nós saímos e depois voltamos e conversamos um com o outro, e o sentimento, em graus talvez diferentes, mas o sentimento era de medo. Um medo que cresce dentro da gente por tantas informações, algumas verdadeiras, outras não tão verdadeiras, que com o passar do tempo nós vamos nos inteirando com relação a essa enfermidade, entendendo os perigos e os exageros que são postos, né, nos meios de comunicação, mas que criam em nós um pouco de medo, né? E isso me fez pensar, depois nós conversamos a respeito disso, colocamos as emoções no devido lugar e tudo mais. Mas eu comecei a pensar no futuro quando nós efetivamente, todos nós, voltarmos a ir às ruas, né? E retomarmos nossa vida, se nós como igreja teríamos medo ou medos, né? Para uma nova etapa que Deus coloca em nossas vidas. E eu lembrei de Josué. Josué, ele participou de 40 anos com o povo de Israel no deserto. Ele saiu jovem do Egito, sob a liderança de Moisés, e por 40 anos ele avistou a terra prometida, mas o povo não se animou a tomar a terra naquela época. E ele e Caleb foram os únicos dos espias que se animaram a entrar na terra, crendo em Deus, mas o povo recuou e Moisés então conversou com Deus e eles passaram a dar voltas no deserto. Toda aquela geração chegou a falecer. Moisés, às portas da Cidade Santa, depois de 40 anos também, com mais de 120 anos, faleceu. Então Moisés era morto recentemente e Josué então, já não tão jovenzinho, já um homem, mas com a incumbência de levar o povo para a terra prometida. Era uma nova etapa de um plano que Deus tinha traçado para o povo de Israel. 40 anos do deserto foi uma etapa. E uma nova etapa agora chegava, que era a etapa da conquista da terra. E então, Josué, que esteve até então servindo a Moisés, tem que assumir a responsabilidade. E a terra a conquistar tinham povos poderosos, gigantes, tinham fortalezas como Jericó, muros protegendo essas cidades. A guerra seria forte, mas ele tinha que entrar. E é interessante que Deus fala com ele no verso 6, sê forte e corajoso. Tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então ele fala, você deve ser forte e corajoso porque eu prometi que a terra seria conquistada. Então, sob a autoridade de Deus, a terra seria conquistada. E essa era uma garantia para que Josué pudesse se encher de força e coragem. A força e a coragem, elas necessitam de bases, não? E uma das bases que Deus estava dando para a força e a coragem de Josué era: o que você vai fazer? Eu prometi. Então ele garantia essa obra. E isso podia encher então Josué de força e de coragem. No 7 ele fala, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então
farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus garantiu para ele a tarefa, porque era um plano de Deus que ele ia participar, então havia uma garantia. E ele volta a dizer: você deve ser forte e corajoso para ter cuidado de fazer o que diz esse livro. Um livro que havia sido escrito por Moisés, ele tinha ali o Pentateuco em suas mãos, Deuteronômio estava provavelmente recém-escrito, e ele tinha então os livros da lei para meditar de dia e de noite, e esses princípios não deveriam sair da sua boca para que ele pudesse exercer sua liderança no caminho da conquista. E para que ele pudesse falar como líder de maneira correta, ele deveria estar meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Não só como nós estamos fazendo agora nessa pandemia, escutando lives de manhã e de noite. Isso é muito importante. Mas meditando nesses princípios dia e noite. Refletindo estas coisas. Para então sermos bem-sucedidos naquilo que Deus nos tem preparado para uma nova etapa de todo um processo, de todo um plano que Deus projetou a nós como igreja. Assim foi com Moisés, os mesmos princípios aplicados a nós. O 9, ele fala de novo: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí Deus diz: eu prometi, eu te dei a minha palavra para te orientar, e eu te envio. Toda a garantia da obra de Deus, ele mesmo se encarrega de fazer prosperar. E ele nos chama a participar de sua obra, assim como foi com Moisés na época de Israel. Deus tem um plano e nos chamou para participar desse plano. A garantia do plano é dele, a ideia é dele. Ele é quem assina esse plano que nós vamos cumprir. Ele nos dá da sua palavra para nós meditarmos dia e noite e termos ele próximo à nossa boca para que nós possamos dizer aquilo que é conveniente segundo a palavra de Deus nas circunstâncias que vão vir. Seja como líderes de nossos ministérios, de nossa família, líderes que seremos no nosso trabalho, em qualquer instância, saber o que falar nas escolas, nos quartéis, nas fábricas, no comércio, na política, aonde Deus mandar cada um de nós, membros do corpo de Cristo, nós temos a garantia que o plano é dele, nós temos a coragem de poder ver as Escrituras e saber como proceder em cada situação. E nós devemos ter coragem também e sermos valentes, porque é Ele quem nos envia. Nós estamos debaixo de autoridade suprema. Eu gostei muito do estudo do Carlos ontem à noite, né? É que eu escuto em horários diferentes, mas eu creio que a live foi ontem à noite, em que ele falava do centurião chamando Cristo de Senhor, e esse Senhor tinha um entorno especial. Nós temos um Senhor, um dono maravilhoso, que garante a sua obra, nos municia para fazermos o nosso trabalho e nos envia. Josué saiu de uma quarentena e de uma rotina de vida de 40 anos e ele passaria para uma nova rotina, diferente da que ele havia visto e vivido. E as garantias dele eram o Senhor e a sua palavra. Nós vamos sair desse confinamento mais cedo ou mais tarde, mas voltaremos para cumprir a nossa missão seguramente. Eu queria
deixar um texto. Nós vimos o chamamento de Josué para conduzir o povo de Israel à conquista da terra prometida e as prerrogativas que ele tinha para alcançar esses objetivos. A obra que era de Deus, a palavra de Deus e o envio de Deus. Ele estava com estas prerrogativas. E isto é que enchia a sua alma de coragem e valentia para enfrentar uma nova situação desconhecida. Eu não sei como vai ser depois dessa pandemia, como o mundo vai voltar a viver. Na primeira crise da gripe aviária, quando nós chegamos aqui no Uruguai, teve aquele forte surto de gripe, que era a outra, H1N1. Os uruguaios deixaram de compartilhar o chimarrão, o mate, que era, nós sentávamos em roda e esse mate uma pessoa servia e ele passava de boca em boca. Era um costume cultural. E depois dessa crise, dessa gripe H1N1, esse costume se perdeu. Só para dar um pequeno exemplo de como as situações sanitárias e tudo mais, as pandemias ou epidemias, elas mudam comportamentos. Então nós não sabemos como será o comportamento das pessoas daqui para frente, as implicações econômicas, sociais, políticas. Mas nós sabemos uma coisa, nós fomos chamados para cumprir uma obra. E eu queria terminar com Mateus 28, de 18 a 20. Eu tenho escutado o meu xará, o Marcelo Brasolim, ele sempre fala comigo, né, a deixar as lives que eu leio, é como se ele estivesse falando comigo, né? E ele sempre tem uma palavra de incentivo sobre a proclamação do evangelho. Eu gosto muito de escutar pessoas com essa pegada, né, evangelística, né? Por motivos óbvios, né? E é muito bom escutar a palavra dele sempre. Então, a grande comissão diz, Jesus aproximando-se falou-lhes, Mateus 28, 18, tá? O último capítulo do Evangelho de Mateus. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade é do Senhor Jesus. Como a autoridade de Deus estava ali com Josué falando, eu prometi, é minha a obra, a autoridade é minha. E ele disse aqui no 19, Jesus disse, ide portanto, falando aos seus discípulos, né? Ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós vamos batizar, fazer discípulos, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. E o 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ensinando a palavra de Deus, meditando dia e noite para poder falar da palavra de Deus àqueles que ainda não conhecem ao Senhor, àqueles que Ele ainda vai chamar para si. Batizar os que se convertem. Pregar para todos, batizar os que se convertem e ensinar os batizados. Essa é a nossa tarefa. E a garantia é a mesma que Ele deixou para Josué, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Assim como ele esteve com Josué em toda a sua vida, na conquista da terra prometida, o Senhor Jesus Cristo estará conosco todos os dias até a sua vinda. E nós pregaremos o seu evangelho até este dia. A igreja de Cristo vai participar disso. E a nossa vida será dedicada a isso. Nós, como igreja, dentro da nossa esfera de atuação, nós o faremos com a ajuda de Deus. É a sua obra, a sua palavra e o seu envio. Isso, essas verdades, é que fará de cada um de nós e, como igreja, pensando na coletividade, nos fará fortes e corajosos para uma nova etapa de um plano que já foi traçado para nós. Que esta nova etapa que vier seja enfrentada com esses elementos para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Eu queria orar com os irmãos
e já agradecer a todos que estão presentes, muitos aqui. É uma alegria sempre falar com vocês. Uma breve oração e eu me despeço com um grande beijo, tá bom? No coração da Igreja Batista Maranata. A Igreja Batista Betel aqui, que tem se reunido às quartas-feiras e aos domingos, dessa mesma forma, por meio de lives e tudo mais, ela saúda os irmãos aí no Brasil. Que Deus os abençoe. Deus, obrigado porque a tua obra foi planejada por ti, portanto o Senhor é a garantia desta obra. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para executar essa obra e obrigado pela tua palavra, que é o grande alimento diário para a nossa coragem e nossa fortaleza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até o fim de nossas vidas. Seja naquele dia em que o Senhor nos levar como igreja, seja naquele dia em que o Senhor individualmente chamar a cada um de nós. Nós te glorificamos, ó Deus, pelo teu cuidado e que nós possamos sempre estar atentos à tua grande comissão. Pregar o teu evangelho, batizar aqueles que creem e ensinar aqueles que foram batizados, para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus nos prepare para essa nova fase. Um beijão em todo mundo que está aí assistindo. E eu queria só dizer que a minha família ama muito vocês. Um beijo. Que Deus os abençoe.